Um propósito eterno que o próprio Deus tinha determinado antes mesmo da fundação do mundo. Deus já tinha dado seu Filho em sacrifício para salvar um povo que ele ainda não criou. É por isto que o profeta Isaías vai dizer que ainda antes que houvesse dia, Deus é. Ainda antes que existisse alguma coisa, Deus é. Não era novidade para Deus que o seu filho seria sacrificado. Já estava no coração do Pai entregar o seu filho, porque Deus, ele é atemporal, ele está acima do tempo, ele rege o tempo, controla o tempo, e ele vê ao mesmo tempo todas as coisas acontecendo. Enquanto vivemos 2023, Deus já está lá em 2050 vendo tudo acontecendo, porque ele está acima do tempo. Eu gosto do que Paulo disse na carta aos Filipenses, quando ele disse que a humildade de Cristo foi tão grande que, sendo Deus, ele não se exaltou ser semelhante a Deus, mas ele rebaixou-se a si mesmo e tomou a forma de servo, e como homem humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Mas eu gosto também do que Paulo vai terminar a frase dizendo: pelo que Deus exaltou o nome de Jesus, pelo que Deus engrandeceu o nome de Jesus, soberanamente, sobre, acima de todo nome, e todo joelho dos que estão nos céus, anjo, arcanjo, querubim, serafins, tem que se dobrar, e todo joelho dos que estão na terra, homens, ricos, pobres, negros, plebeus, reis, autoridades, tem que se dobrar diante do nome de Jesus. E todo joelho dos que estão debaixo da terra faz referência ao inferno, ao Seol, à morte, ao demônio, a Satanás, aos principados, às potestades, aos príncipes das trevas desse século, às hostes da maldade. Todos têm que se dobrar diante do nome de Jesus, e toda língua tem que confessar que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porque não há vitória sem antes haver um processo, um sacrifício. Jesus escolheu discípulos para caminhar com Ele, e a Bíblia diz que alguns desses discípulos o serviram enquanto ele ainda exercia o ministério antes da morte. Mas eu quero fazer citação de um discípulo que servia a Cristo em oculto, José, que era de Arimateia, homem rico, como Mateus vai de maneira peculiar citar no versículo de número 57 do capítulo 27 do Evangelho segundo ele escreveu. José era um homem rico. Lucas, no capítulo de número 23, ele vai dizer que José de Arimateia era um senador. Marcos, no capítulo de número 15, vai dizer que além de ser um senador, ele era um senador honrado. Era um homem abastado, não faltava nada para ele, porque além de ser rico, era um senador. E também há quem diga que ele era uma autoridade no poder judiciário de Jerusalém. Ele fazia parte da mais alta corte da magistratura de Jerusalém, ou seja, era um homem que tinha influência social, era um homem rico, era um homem político,
rico, era um empresário. Há quem diga que os seus navios, a sua frota de navio, carregava minério, transportava minério por toda a Palestina. Era um homem diferenciado, diplomado, grande. Mas a Bíblia diz que mesmo sendo honrado, mesmo sendo grande, poderoso em riqueza, ele se dobrou diante do Evangelho de Jesus, porque a palavra de Cristo, quando confronta um coração que se abre para recebê-la, ele faz coisas novas. O Evangelho muda o estado do ser humano de tal forma que o ladrão tem poder de Deus para adentrar no paraíso e a prostituta para servi-lo. Logo, quando se abre a porta do coração para receber o Evangelho, só que a Bíblia diz que esse discípulo de Cristo, enquanto Jesus não foi à cruz, ele o servia em oculto. Ele só resolve aparecer após a morte de Cristo, quando muitos fugiram, quando muitos se esconderam, quando muitos com medo não quiseram estar próximo a Jesus. A Bíblia diz que após a morte de Cristo, ele vai até Pilatos e diz: eu quero o corpo dele, eu preciso do corpo dele, eu vou cuidar do corpo dele. Quem sabe Pilatos, por ser amigo de José de Arimateia, por gozar de uma amizade com ele, vai dizer: isso é conjectura minha, porque o texto é narrativo. Quem sabe ele vai dizer: mas está morto, se está morto não serve. E quem sabe José lhe diria: está morto e para você não serve, mas é o meu mestre, e eu fui ministrado que ele ia morrer, mas ia ressuscitar ao terceiro dia. E como você não crê, mas eu creio, me dá o corpo dele para eu cuidar do corpo dele. Oh glória! Cuidar de quem morreu é difícil. Cuidar de quem morreu é um sacrifício grande, porque quem está morto está em silêncio, quem está morto está parado, quem está morto está caído, quem está morto não se move, quem está morto não vê. Mas Cristo, ele está cumprindo a promessa, pois confrontado um dia pelos fariseus: dai-nos um sinal. Ele mesmo disse: eu não vos darei outro sinal, geração hipócrita, senão o sinal do profeta Jonas. Ei, Jesus está falando em parábolas, mas quem lê entende. Pela graça do Espírito, Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jesus está dizendo: vou passar 3 dias e 3 noites no ventre da terra, mas após passar os 3 dias, a morte não me segura, ninguém me para, eu voltarei à vida. Veio alguém adorar a este Deus que vive? Veio alguém glorificar a este Deus que vive? Ele vive, ele reina, está no meio da igreja. E ele, na revelação de Patmos, disse a João: eu não sou um Deus parado, eu me movo no meio dos 7 castiçais, eu passo no meio da igreja, ninguém me para e ninguém me detém. A minha igreja sente a minha presença. Levante a mão para adorá-lo. Levante a mão para glória. Dai-me o corpo dele. José de Arimateia liberou o corpo dele. Oh glória. Liberou o corpo dele através da liberação do Pilatos. E é interessante, porque já estava tudo preparado, até porque discípulo preparado, ele antecipa-se. O apóstolo René Casanova disse assim:
quem se antecipa governa. Ele já tinha antecipado-se e já tinha mandado abrir um sepulcro particular em uma pedra, em uma rocha do seu patrimônio. Ele investiu em Jesus. Ele investiu em Cristo depois de morto. E na visão empreendedora é um investimento que parece que não vai dar certo. Até porque um empreendedor como ele, que era um empresário, um homem rico, um homem que tinha visão de mercado, gosta de investir naquilo que está dando certo, naquilo que está fluindo, naquilo que está crescendo. Mas ele está investindo naquilo que está morto, naquilo que está embaixo, naquilo que está calado, naquilo que não levanta-se. Mas ele está afrontado de uma promessa espiritual. Eu morro, mas ao terceiro dia não vai dar para segurar. Olhe para quem está do seu lado e diga isso: o teu último estado será muito maior do que o teu primeiro estado. Quem te vê hoje não sabe o que vai acontecer amanhã na tua vida. Olhe para alguém que me ladeia e diga isso: toma uma Coca-Cola comigo hoje. Aproveite e pague uma pizza hoje, porque hoje eu estou aqui, mas ano que vem eu posso estar morando na América, vivendo uma nova vida. Agora vai. Levante a sua mão nesta noite. A tua vida pode mudar de uma hora para outra, de uma maneira que alguém que não crê, de uma maneira que alguém que não acredita, de uma maneira de que alguém não vê, porque a visão de alguém é muito limitada quanto àquilo que Deus te prometeu. A visão de alguém é curta demais. Alguém vê o teu primeiro estado, mas não conhece o teu último estado. Não sabe. José de Arimateia, quem sabe, está investindo no corpo dele, dizendo: eu estou investido no seu corpo que está morto, meu mestre, mas eu sei que o Senhor vai levantar-se daí. Eu sei que o Senhor não vai continuar aí. Eu estou cumprindo um propósito que o Pai colocou aqui no meu coração. Eu tenho que cumprir esse propósito. E tem hora que a gente cumpre propósitos de Deus pelos quais ninguém acredita. Tem hora que a gente faz umas coisas para Deus e alguém olha e diz assim: é loucura! Está fazendo coisa de doido. Não é para fazer isso. Mas você que ouviu a voz de Deus, porque muitos estudiosos comentam que ele quase toda noite era ministrado por Jesus na casa de Simão Pedro. Até porque ele tinha que servir a Jesus em oculto. E eu perguntei a Deus: por que ele te servia em oculto? Porque o Senhor não deixou ele revelar-se? Aí Deus disse para mim: é porque para cada um eu tenho um tempo certo para aparecer. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diz isso. Quem te vê hoje no anonimato nem sabe que Deus já preparou um tempo para colocar a tua vida em evidência, para colocar o teu ministério em evidência. Ei, você está no oculto, mas não vai ficar no oculto. Você será visto. Há uma promessa de Deus que vai te levar para onde Ele determinou. E alguém vai ver. Vai ter que ver. Adora, você que crê nisso. Adora, vai, glorifica. Até porque Moisés não vai poder ficar vivendo no colo de Joquebede por muito tempo. Porque aquilo que está crescendo não pode ficar escondido.
Moisés crescia e não dava para esconder. Então tem que aparecer, porque Deus determinou. E o que Deus determinou, quem pois invalidará? Quem pode invalidar aquilo que Deus determinou? Ninguém pode invalidar aquilo que Deus já determinou. José de Arimateia cumpriu o propósito, e o texto diz, no capítulo 27, a última parte do verso 60, foi-se. Ele cumpre o propósito e some na história novamente. Tem muitos que dizem que ele foi preso, e uns contam uma história, outros contam outra história. Eu quero crer que ele pagou um alto preço por causa disso, porque ele está fazendo por Jesus aquilo e muitos não tiveram coragem para fazer. Ele colocou a sua cara a tapa. E tem hora que Deus determina que você coloque a sua cabeça a prêmio. Tem hora que alguém pede tua cabeça numa bandeja. Tem hora que alguém diz assim: eu quero ver ele morrer. Está fazendo demais, está querendo aparecer demais. Só que alguém não sabe que tu está cumprindo um propósito. Alguém não sabe que tu está fazendo aquilo que Deus determinou que tu faça. Ei, deixa eu te falar uma verdade. Fazer o que Deus determina é sacrificante, é doloroso, é processo. E o processo machuca, o processo dói. Ela é da cala do que me cala, xandaraia. Ela é como criação. O processo machuca. E o jeito que tu diz assim: Deus, eu vou correr, eu vou fugir, eu vou abandonar tudo, eu vou sumir, eu vou embora. E o céu me trouxe aqui para lhe dizer: você não vai para canto nenhum, você vai ficar no mesmo lugar que eu lhe coloquei. Adora Ele se tu sente presença. Adora Ele se tu veio adorar. Você não vai para canto nenhum, você vai cumprir o propósito até o final. Vai cumprir. Senhor, mas isso pode me custar a vida. Eu sou o dono da vida. Senhor, mas isso pode custar a minha reputação social. Eu sou aquele que te deu um nome. Senhor, mas isso pode me custar dinheiro, riqueza, posição. Mas eu sou aquele que te coloquei nessa posição. E tu só está aí porque eu te coloquei. Então faz a minha vontade. Alguém aceitando ou não, acreditando ou não, faça, cumpra o ministério, cumpra até o fim. José de Arimateia fez tudo o que podia. Depois que ele terminou, ele disse: agora eu vou embora, porque agora quem tem que aparecer é Deus e não eu. Depois que ele cumpriu o propósito, a Bíblia diz que era o primeiro dia em que Jesus tinha morrido. No outro dia houve uma reunião. E nessa reunião, príncipes de Jerusalém, autoridades de Jerusalém, pediu para conversar com Pilatos. É interessante porque na reunião o anfitrião era Jesus. Só foi possível ter essa reunião porque a pressão foi muito grande. Pilatos cedeu um pouco do seu tempo para participar dessa reunião, até porque a autoridade para tomar conta do sepulcro é dele. O sim ou não é dele.
E os príncipes de Jerusalém e alguns sumos sacerdotes vieram dispostos a pedir para ele liberar, para ser colocado 2 homens para fazer a segurança do sepulcro. Por quê? Por causa de uma promessa. Por causa da promessa que Deus te fez, alguém é capaz de mover muita gente para querer atrapalhar. Por causa da promessa que Deus te fez, alguém é capaz de preparar reunião solene só para comentar sobre a tua vida. Na reunião, alguém fez citação dessa frase. Lembra? Lembra? Aí alguém vai tomar a palavra e dizer: lembra não, lembramos-nos. Está no texto, lembramos-nos. Não foi só um que lembrou, foi a maioria dos que estão na reunião. Lembramos-nos que enquanto vivia aquele enganador, ele disse: ao terceiro dia ressuscitarei. Jesus está morto. Quem está morto não fala, mas a palavra dele está lá. Ao terceiro dia ressuscitarei. Ao terceiro dia ressuscitarei. Ao terceiro dia ressuscitarei. Ei, eles não criam, eles não acreditavam, mas a palavra estava lá, presbítero Eliezer: eu morro, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Ressuscitarei. Olhe para quem está no seu lado e diga isso: muitos não creram quando tu pregou aquela palavra, mas a palavra está lá. A palavra está lá viva no coração de alguém. A palavra. Adore o Deus da palavra. Glorifique o Deus da palavra. Bendiga o Deus da palavra. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Eu estou com preguiça, pastor. Preguiça é pecado. Adora, 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 adora. Eu morro, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Olha a conjugação do verbo: ao terceiro dia ressuscitarei. Jesus falou isso em vida. Antes de ir à cruz, ele já estava falando do futuro. Ao terceiro dia ressuscitarei. Ressuscitarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou cumprir a promessa. 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 Levante a mão para eu liberar essa palavra profética. Levante a mão. Pastor, eu vou levantar só uma. Levante só uma não. Levante as duas, porque uma é pouca. Alguém até disse que não ia virar realidade a promessa, mas o céu me trouxe aqui também para te dizer: cumprirei a promessa. Cumprirei a promessa. Cumprirei a promessa. Cumprirei a promessa. Pega a palavra que é profética. Toma posse. Toma posse. Toma posse. Lembramos-nos que ainda vivendo, aquele enganador disse: depois de 3 dias ressuscitarei. O mar abrir é lindo, irmão. As muralhas de Jericó cair é lindo. Davi derrubar o gigante, isso é maravilhoso.
Mas o ápice, o clímax da história humana, a centralização da vitória humana, está nas palavras de Jesus. Depois de 3 dias, ressuscitarei. Depois de 3 dias, a morte não me para, o túmulo não me segura, os inimigos não me detêm. Depois de 3 dias, eu vencerei e cumprirei a promessa. Adora o Deus da palavra, adora o Cristo que ressuscitou. Agora vai. Agora por 30 segundos. Abra a boca. Jesus, humanamente falando, não estava na reunião, mas ele era a pessoa principal da reunião. Eita, eu tenho que falar isso aqui porque Deus me disse ontem: cabeças vão rolar, mas Deus entra em uma reunião por tua causa. Pega o teu nome que alguém queria sujar, porque queriam nomenclar ele como enganador. Até porque quem é nunca quer ser só, sempre quer sujar alguém. E quem quer te sujar vai quebrar a cara, porque o céu já entrou na reunião que alguém fez para te acusar, para te queimar, para te sujar. E está dizendo: a promessa vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Vai. Agora você que crê, agora com glória. Se tiver aleluia, dá também. Eu sou batizada, adoro em línguas. O céu entrou na reunião de alguém por tua causa e está desfazendo o grupo, a quadrilha, a maluca, urimicalacala, xandaraia. Pega na mão de alguém e diz isso: aquela quadrilha organizada está sendo desorganizada, está sendo desfeita. Os planos do inimigo estão sendo quebrados. Agora. Já. E crê, vai agora. Agora, meu irmão. Agora, minha irmã. Está desfeito o plano de Satanás, que quer dividir, que quer embaraçar. Está quebrado. E cabeças vão rolar. Eu estou debaixo de uma autoridade. Cabeças vão rolar. Quem preparou a forca para você, eles que vão ser enforcados nela. O céu entrou na reunião. E o céu me manda te dizer: deixa colocar olheiro.
mistério da tua vida. Porque a petição é essa, pastor. Deixa eu colocar 2 soldados para tomar conta do sepulcro, para que vindo à noite os discípulos levem o corpo e digam que ressuscitou. Eles não criam na palavra, mas estão preocupados com a palavra. Eles não creem no teu ministério, mas estão preocupados com o teu ministério. Alguém diz assim: quando a cova do outro abrir, a gente tira ele. Aleluia, Deus! Cova do outro, que é maior do que ele, abrir, a gente tira ele. Se preocupa não, já tem 2 olheiros olhando a vida dele. Pode olhar, Satanás. Glória a Deus! Não vai achar nada, pode olhar. Aleluia! Para quem está do seu lado, diga isso. Alguém pode olhar a tua vida. Alguém pode espionar a tua vida. Não vai achar nada. Glória a Deus! Vírgula para poder te acusar. Não vai achar nada. Sai da frente, diabo. Há uma promessa e essa promessa se cumprirá. Foi o céu. Foi o céu. Foi o céu que prometeu. Glória a Deus! Aleluia! Deus seja louvado! Pilatos, que é o maioral da reunião, diz assim: tá liberado, coloca nós lá. Colocou 2 soldados para tomar conta do sepulcro, porque no pensamento deles, quem vai tirar Jesus de dentro do sepulcro é os discípulos. Só que eles disseram, eles verbalizaram uma frase que muito me chama a atenção, porque eles dizem assim: se eles tirarem o corpo dele de lá, do sepulcro, e disserem que ressuscitou, o nosso último erro será pior do que o primeiro. Meu Deus! Sabe o que eles estão dizendo, pastor Joana? Foi um erro deixar começar. Foi um erro deixar começar. Se o corpo dele sumir de lá, o nosso último erro será pior do que o primeiro. Glória a Deus! Pilatos libera os 2 soldados, eles vão tomar conta do sepulcro e ainda selam a pedra, como se dissesse: daqui ele não sai, daqui ninguém ele tira. Mas olhe para alguém e diga isso: mas havia uma palavra profética debaixo da autoridade e de uma promessa. Ao terceiro dia ressuscitarei. Eles pensam que o socorro vem de baixo. Deus vai lá e manda. Segura na mão desse crente que está do teu lado e diz isso: enquanto alguém pensa que é os homens que vai fazer por você, Deus está abrindo o céu, o céu, o céu, o céu, e está enviando o anjo. O teu socorro não vem da terra, o teu socorro vem de lá, do céu, do céu, do céu, porque já se despontava o primeiro dia da semana. Vem Maria Madalena e a outra Maria.
unguento para cuidar do corpo dele. Mas não precisava mais, porque o corpo dele já tinha sido ungido antes da morte por 3 mulheres. Lucas 7, João 12, Marcos 14. Só que uma olha para outra e diz assim: tem tudo aqui, mas e a pedra? Porque elas estavam com ele no processo do ministério, elas estavam com ele no processo da crucificação, elas estavam com ele quando o corpo dele foi depositado no sepulcro, e agora elas vêm com o objetivo de ver o sepulcro e cuidar do corpo. Porém, elas viram quando uma pedra foi colocada na porta do sepulcro, e a pedra é a preocupação. Levante a sua mão assim, que eu quero liberar essa palavra. Aquilo que veio no teu coração, da tua casa para cá, como preocupação, dará lugar a uma realização. Porque nessa noite o céu se abriu e o anjo está descendo para revelar. Não é para te dar vitória, é para revelar a tua vitória. Elas diziam: e a pedra, quem removerá? E um olhar para outro e dizia: eu não sei, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando elas chegaram diante do sepulcro, elas viram 2 soldados, e enquanto a preocupação ainda estava no coração, o céu começou a se abrir, um anjo começou a descer, e houve um grande terremoto. Eita, que reboliço! E é reboliço de vitória. Deus está chacoalhando a figueira, Deus está chacoalhando a terra e está dizendo: não vai ficar do jeito que está. Eu vou paralisar o inimigo e vou mostrar que eu já dei vitória. Amaracaba, Súria. Quando o anjo começou a descer, houve um grande terremoto. A terra se moveu, a terra se moveu, e o anjo chegou, está no texto, e o anjo chegou removendo a preocupação. Ele chegou removendo a preocupação. E qual era a preocupação, pastor? A pedra. Removeu a pedra, assentou em cima da pedra. Seu aspecto era como de relâmpago. Aleluia! Na minha opinião, era para a pedra quebrar. Só que o anjo que veio não veio para quebrar, veio para remover. Aleluia! Meu Deus! Quando ele sentou em cima da pedra, houve uma preocupação e um temor no coração delas. Só que o anjo que veio com uma palavra de autoridade. E ele vai liberar dizendo para elas assim: não tenhais medo. Glória! Às vezes a nossa vitória é tão grande que nos causa medo. A gente olha e diz assim: Deus, será que é isso mesmo? Deus é desse jeito mesmo? Porque é muito grande, Jesus. É muito grande. Às vezes a vitória é tão extraordinária, às vezes a vitória vem de uma maneira tão inenarrável, que a gente olha e diz: será? Meu Deus! Meu Deus! Falei alguma coisa. Aí o anjo diz para ela: não tenhais medo, eu sei a quem buscar. O anjo está dizendo para elas: eu sei o que vocês vieram fazer aqui. Ele não está aqui. Vinde e vede o lugar. Olhe para alguém e diga isso: estava vazio. Diga: o sepulcro estava vazio. Diga isso: revelação de vitória. Revelação de vitória. Revelação de vitória. Fala, descodifica, pastor, para entender melhor. Antes delas chegarem lá, a vitória já estava preparada. Agora vai.
antes de tu chegar, Deus já fez, 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 Deus já fez. Vinde e vede. Ele não está aqui porque já ressuscitou dos mortos. Eu gosto do que o anjo diz. Olha o que o anjo diz. Como havia olha o que o anjo diz. Ele já ressuscitou dos mortos, como havia dito. Olha a conjugação do verbo. Está no passado. Como havia dito. Sabe o que o anjo está dizendo? Ele falou. Levante a sua mão para adorar. Fique de pé nessa noite. E olhe para alguém que lhe ladeia e diga isso. Ele falou e já cumpriu. Diga isso. Ele falou e já cumpriu. Ele falou.